Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades Entrevista de hoje tem a grata satisfação, a honra de receber um grande ator brasileiro que eu conheci há alguns anos atrás. Ele me passou o telefone e a gente agora vai poder conversar sobre dramaturgia. Ivan de Almeida, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, tá? Legal, obrigado também. Eu agradeço essa oportunidade. Bom, vamos lá, Ivan. A ideia é falar sobre tua carreira e sobre dramaturgia em geral. Mas antes me tira uma dúvida. É só Ivan de Almeida? Sim, Ivan de Almeida. E é como você assina, Ivan de Almeida, porque em alguns registros está Ivan Almeida. É Ivan de Almeida, né? Isso, Ivan de Almeida. Vamos começar do começo, então, Ivan. Quando foi que o pequeno Ivan, o Ivanzinho, lá no Rio de Janeiro, tua cidade natal é Rio de Janeiro, você é nascido no Rio, né? Quando é que o Ivan descobriu a arte? Quando ele tomou a decisão que é esse o caminho que ele ia seguir? E qual foi a tua trajetória? Você estudou? Você foi convidado? Conta esse início para a gente, Ivan, por favor. Tudo bem. Eu trabalhava numa companhia chamada CHESF. O que é CHESF? Companhia Hidroelétrica de São Francisco. E aí foi uma coisa engraçada. Nós funcionávamos no 17º andar e eu era um estudante, já estava fazendo trabalho de contabilidade. Eu era um estudante de contabilidade, sim. E aí, olhando pela janela, que eu vi o pier da Praça Mauá, que saía os navios, aquela coisa toda. Aí ia saindo um navio branco, todo iluminado, bonito, lindo, e tocando aquele som louco de navio, né? Que é coisa linda. Aí eu perguntei para mim, o que eu estou fazendo aqui? No dia seguinte, eu pedi demissão da Companhia Hidroelétrica de São Francisco e fui procurar um lugar onde eu poderia fazer teatro. E fui bater no Teatro Dulcina, onde Dulcina, Odilon e vamos dizer, atores como Adolfo Celli, Sadi Cabral, Maria Clara Machado e outros mais, davam aula no curso de teatro. Eu entrei lá sem saber do que se tratava, eu queria apenas saber como eu poderia fazer teatro. E me inscrevi, comecei a fazer teatro, quer dizer, fazer o curso de teatro, e fui abastonado. Abastonado era o cara que recebia o bastão como um dos melhores atores, né? E foi eu e uma outra atriz que eu, desculpa, não me lembro mais o nome, nós fomos abastonados nesse curso de teatro, que a gente bate aquela... Havia antigamente, hoje em dia não existe mais, né? Antes de começar o espetáculo, tem aquela batida de Molière, são 3 batidas, então quem começava a fazer teatro tinha que bater esse bastão. E eu fui um agraciado
por ter conseguido me notabilizar, sei lá o que, o curso, né? Com essa... quase que me veio o nome da pessoa que fez comigo. Ana Maria Croft, se eu não me engano. Se ela estiver ouvindo, que me perdoe o nome, mas parece que é Ana Croft ou Maria Helena Croft. Eu acho que é Maria Helena Croft. E juntos nós fomos os primeiros do curso de teatro. E fomos abastonados e batemos o bastão no palco do Teatro Dulcina, em homenagem a nós sermos os primeiros agraciados. Foi uma coisa muito... Que idade você tinha, Ivan, nessa época, quando você abandonou a empresa e resolveu fazer teatro? Nessa fase. Foi uma coisa interessante. Eu, trabalhando nessa firma, CHESF, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, e produz energia para o Nordeste todo, e as pessoas tinham em mim assim, uma pessoa que ia ter um grande futuro na companhia. Eu larguei tudo. Meu pai quase me bateu, e na época todo mundo... Ivano, faça isso, pelo amor de Deus, você tem um grande futuro. Eu disse, mas eu quero ser ator de teatro. Então, eu larguei tudo, apesar de todas essas pessoas contra mim, mas eu fui longe e consegui fazer esse curso de teatro, porque eu achava que, para ser ator, você não podia ser somente aquele cara, eu quero fazer teatro. Não, tinha que fazer um curso de teatro, entender todo aquele labirinto que é, entender o que é teatro, como é que a gente chega lá, o que é isso, o que é aquilo outro, e que as pessoas, hoje em dia, qualquer um chega lá, eu quero ser ator, os camaradas aceitam, principalmente em televisão, né? E eu queria fazer teatro genuíno, eu queria fazer teatro mesmo. E foi por isso que eu fui fazer esse curso de teatro, porque eu não me aceitava sendo apenas um amante do teatro. Eu queria ser uma pessoa integrante do teatro. Então, Ivan, mas assim, que idade você tinha nesse momento, quando você abandonou a CHESF e resolveu fazer teatro? Olha, a idade é meio difícil de eu dizer, mas eu tenho a impressão que eu devia ter entre 23 e 24 anos. Para quem não conhece, vamos falar um pouco de Dulcina de Moraes e Odilon Coutinho, que eram os donos da companhia. Sim. Marido e mulher foram grandes atores de teatro, formadores de outros grandes atores, muito respeitados naquela época, né? Dulcina de Moraes e Odilon Coutinho, é isso? Exatamente. E a antes... Dulcina, Oi. Eu gosto de registrar essa passagem. No primeiro dia que nós tivemos aquela apresentação, quando todos os atores candidatos se apresentam e o Teatro Dulcina estava cheio, a Dulcina entrou e disse assim, essas palavras que eu nunca esquecerei na minha vida. Olha, vocês são muito pretensiosos, mas eu posso dizer a todos vocês que daqui, dessa multidão, se sobrarem 5, 4 ou 3, vai ser muito. Eu achei muito legal. E ela tinha toda a razão. Fomos quatro atores naquela multidão a se formar em teatro. E todos estão aí até hoje, Ivan? Não entendi o que dizer. Todos os 4 estão aí até hoje? Não sei. A Maria... me lembrei de uma Maria Helena Croft. Não sei onde estão. E os outros atores que realmente até esqueci o nome, perdoe, mas nunca mais vi, porque se eu os visse, eu me lembraria deles. E foi uma coisa assim, realmente, que eu gostaria muito de saber onde eles estão, que nós fomos os únicos que conseguiram
se formar e até o diploma de formação de teatro. Bom, Ivan, aí me diz, enquanto você trabalhava na Chester, na Chesf, você ainda não era profissional, você Companhia Hidroelétrica Hidroelétrica de São Francisco. É. Você era público de, você ia a teatro, você ouvia rádio, você já via televisão. Era uma coisa que você já vislumbrava ou não? Foi aquela coisa do navio que te deu isso? Olha, nessa época, a televisão, você se lembra, nessa época, praticamente não existia, né? Então, o que eu tinha era ir a teatro, que era uma coisa muito difícil a gente chegar em teatro, e eu ficava louco, que eu queria assistir. Então, eu assistia a teatro de revista, no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Então, eu queria saber como é que essas pessoas conseguiam se distanciar do público e fazer aquela coisa assim, o público não ria e eles continuavam sérios, de gente, o que é isso? Que mistério é esse? E eu ficava louco, eu não perdia. Quando eu podia ir a um teatro, eu ia e ficava lá olhando aquela coisa assim, deslumbrado. Eu disse, eu vou fazer isso. E foi assim que eu consegui. Principalmente, posso dizer, Teatro Recreio, que passava muita peça de revista, que naquela época existia muito, né? Hoje, claro, depois de um determinado tempo, acabou isso. A gente não tinha mais os teatros de revista, que era uma coisa assim impressionante da gente ver, se dedicar e gostar. Era a Virgínia Lani e muitas outras pessoas. Você se lembra, né? Então, eu vi essa gente toda, cara. Eu vi todo esse pessoal e eu disse, gente, eu quero ser assim. E foi assim que eu fui dedilhando devagar e sempre a minha carreira, fazendo meu teatro, e eu fui administrado por grandes atores, sabe, que me ensinaram o caminho das pedrinhas, e eu cheguei a esse ponto de ser abastonado no Teatro Dulcina, pelo Dilon. Nessa fase também, o Ivan, se não me engano, era o auge da chanchada. Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves. Você também assistia cinema brasileiro? Sim, sim, claro. Né? Quem não assistia? Eu assisti tudo que Oscarito e Grande Otelo fazia. Meu Deus do céu, jamais me esquecerei de todo aquele trabalho que eles faziam. Eu era fã do Oscarito e fã do Grande Otelo, porque, principalmente do Grande Otelo, porque era um negro, e eu dizia, se ele chegou lá, também vou chegar, gente. Então, eu cheguei. É isso que eu queria saber. Você, quando começou a fazer teatro, cinema e televisão eram pretensão? Perdão, não entendi. Quando você começou a fazer teatro, estudar teatro lá com a Dulcina, você já pretendia fazer cinema e já pretendia fazer televisão? Sim, sim, eu pretendia, porque era o grande acontecimento da época, né? E eu tive uma sorte de fazer uma novela chamada... Meu Deus do céu, eu vou me lembrar daqui a pouco. Muito bem, e tinha uma cena que eu contracenava justamente com o Grande Otelo. Eu fazia um policial, sim, ele é um bandido. E eu aprisionava o Grande Otelo. E tinha umas cenas assim fortes que eu falava para ele, ele me respondia, e eu não batia nele, mas tinha uma cena assim de gritando com ele e tal, não sei lá. Bom, muito bem. Quase me veio a novela na cabeça. Era uma novela da Janete Claire, que tinha aquela música, Dinheiro na Mão, ele vem da avó, mas eu esqueço o nome da novela. Pecado Capital. Pecado Capital. Você sabe tudo. Eu só vou te pedir, para você ficar um pouco mais para trás, que está te pegando só metade do rosto. Isso. Tá bom. Melhorou? Opa! Tá bom. Aí,
E Aí o que aconteceu? como é que foi para esse ator que tinha Grande Otelo como fã, de repente entrar no estúdio e saber que ia contracenar com o Grande Otelo? A primeira, vamos dizer assim, emoção foi eu saber que ia contracenar com o Grande Otelo, né? E depois, pessoalmente, com o Grande Otelo. E nós fizemos a cena que foi, vamos dizer, como se diz em teatro, né? Perdão, em televisão, de prima. E quando terminou, o Grande Otelo, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, uma emoção muito grande saber que ele foi uma pessoa que falou coisas lindas para mim. Ele disse para mim: garoto, você é um grande ator, teu futuro vai ser lindo. E eu disse: obrigado, Grande Otelo, obrigado. E não falei mais nada porque eu comecei a chorar. E ele tinha razão, Foi né? uma cena, não sei se tinha razão, mas foi uma coisa que me emocionou muito naquela época. E do meu lado estava o Francisco, não é o Francisco, era um galã que fazia também, e ele também disse: eu também assino embaixo tudo que o Grande Otelo está falando para você. E dito isso, o Grande Otelo me deu um beijo no rosto, me abraçou e disse: segue, garoto, faz a tua vida. Chamava-se Grande Otelo. Até hoje eu tenho isso gravado no meu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante, Ivan. Você falou de Grande Otelo, um ator negro, você é um ator negro. Você percebe ainda existe preconceito? Você foi engajado? O Grande Otelo era engajado. Como é que é isso para você? Essa coisa do preconceito, você sentiu preconceito? Como é que você combateu isso? Como é que você driblou? Desculpa perguntar isso, mas eu acho que é uma coisa importante para falar, né? Eu também acho, porque durante o meu tempo todo como ator, eu senti algumas pessoas não acreditando no meu trabalho e era uma coisa assim estranha. Eu tinha que provar, sabe aquele negócio? Você tem que matar 5 caras por dia para mostrar que você é uma pessoa que tem condição. Então, aconteceu isso. Eu senti muito, muito, muito. E não quero citar nomes. Não, Me por perdoe. favor, não, por favor, é bom poupar. Uma coisa que eu peço que me permita. Mas tem gente que falou coisa para mim que eu ficava assim na dúvida, sabe? De, gente, eu consigo continuar ou não, sabe? Mas eu disse: eu vou continuar, seja o que Deus quiser. Então, vamos continuar. Mas teve coisas incríveis. Eu tive um amigo, não vou declinar o nome dele, mas ele me chamou para fazer um trabalho numa novela que era um advogado. Então ele disse: Ivan, vem para cá, que esse papel é teu. Eu já disse que vou entregar esse papel para você e você vem fazer. Eu corri, fui para lá, cheguei lá, no dia em que caiu aquele elevado do Paulo Fronten, que matou uma Ah, porção de gente. Eu tinha acabado de passar ali há 5 minutos, quando eu cheguei na emissora, tinha pessoal correndo, dizendo: Ivan, caiu, não chega lá. Eu disse: gente, eu acabei de passar por lá. Muito bem. Cheguei correndo lá na emissora, e quando cheguei, me encontrar com esse meu amigo, não vou declinar novamente o nome dele, ele disse: Ivan, me perdoe, mas eu apresentei o seu nome e quem você é para os produtores. Eles disseram: não, ele é negro, o papel é de um advogado, ele não vai fazer esse papel de advogado que ninguém vai aceitar. Eu disse: poxa vida, muito meu louco pai. isso, Aí eu porque disse: deixa eu te falar uma coisa. Aí eu disse assim: mas por que eu não posso fazer um advogado sendo negro? Se o meu pai, que é negro também, é juiz. olha, Ficou não, aquele. é muito engraçado isso, porque em Pecado Capital mesmo, o Milton Gonçalves fez o psicólogo.
Ruth de Souza, a grande Ruth de Souza, já tinha feito coisas importantes. Loucura isso, não? É muita loucura, muita loucura. É uma gente que a gente tem que perdoar por serem tão pequenos, não ver realmente o que acontece, a realidade da vida. Então, eu tenho pena dessa gente. Tem pessoas que eu, mais uma vez, peço perdão para não citar nomes, mas são pessoas tão pequenas que não merecem até ser citadas. Com razão. Essa é a grande realidade. Tem razão. Bom, aí vamos lá, Ivan. Você teve toda uma formação de teatro lá na Companhia da Lucina, você ingressou pelo teatro. Só uma coisa, eu quero que eu estreiei uma coisa que eu vi aqui. Eu vi que tu estreia na televisão, e eu não sei se é verdade isso, foi como dançarino na TV Tupi. Você começou como dançarino? Não, isso é mentira. É mentira? Tá. Então está errado aqui. Eu nunca fiz isso. Dançarino, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Não. Formação em teatro, Companhia da Lucina, você deve ter feito alguns espetáculos de teatro. Eu vejo aqui, você fez 2 períodos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, você fez, enfim, Crime Roubado, Santo Homem. Eu quero saber o seguinte, o que pintou primeiro na tua vida depois do teatro? Cinema ou televisão? Porque você tem uma carreira bastante grande no cinema e na televisão. A primeira novela foi Irmãos Coragem? Foi, Irmãos Coragem. Eu fazia uma peça, que foi a primeira peça que eu fiz profissional, chamava-se Frank Sinatra 4815, que era uma peça criada pelo diretor João Bittencourt, com direção do João Bittencourt e produção do Oscar Stein, que era o produtor cultural do Teatro Copacabana. Então, eu entrei pela primeira vez no Teatro Copacabana, fazendo essa peça com a direção do Oscar Stein e direção do João Bittencourt. Eu fiz, lógico, um teste antes para fazer se eu poderia fazer o personagem. Eu fiz um teste com 8 atores indicados por grandes atores também. E eu tive o privilégio de ser a pessoa escolhida. Então, eu fui fazer essa peça. Frank Sinatra 4815, que era uma peça. Frank Sinatra era um bilhete de loteria que chamava-se Frank Sinatra e o número do bilhete era 4815, e que o Mário Lago ganhava o prêmio. Então, é um vaudeville que você eu não me lembro de tanta confusão que era, tá? O público se torcia na cadeira de tanto rir. Era uma comédia maravilhosa e que nós ficamos 2 anos em cartaz no Teatro Copacabana, depois fomos a São Paulo, fomos a Porto Alegre, no teatro chamado Leopoldina, que hoje não existe mais, é um teatro imenso. E você fazia Essa dois foi a minha papéis. primeira peça de teatro. Você fazia 2 papéis, não é isso? Perdão? Você fazia 2 papéis. Sim. Bom, aí me diz o seguinte. Pode falar, por favor. Eram 2 papéis, assim, vamos dizer, não eram grandes papéis. E eu fiz teste para esses papéis, hein? Não eram grandes. Eu fazia um vendedor de bilhetes que vendia o bilhete 4815, Frank Sinatra, e depois eu fazia um servente do prédio onde todo mundo morava. Quem é que morava nesse prédio? Eu vou te dizer quem era. Daisy Lúcide, Paulo Gracindo, Henriette Morrinot, Luiz Delfino e outros mais, né? Era um acontecimento. Essas olha só com quem foi sua estreia, hein? Olha só com quem foi sua estreia. Paulo Gracindo, Henriette Morrinot, Luiz Delfino, Daisy Lúcide. Você começou bem, né? Mas aí, então, o que pintou primeiro?
O cinema, depois do teatro, o que veio primeiro, o cinema ou televisão? O que veio primeiro foi o teatro. E Não, eu sou depois do fã teatro. Hein? Não, depois do teatro, você fazia teatro, aí veio cinema ou televisão primeiro? Para mim, vamos dizer, primeiro, para mim, está teatro, em segundo, cinema, em terceiro, televisão. Não, eu sei, Ivan, mas assim, depois que você fez teatro, o que você fez primeiro? Qual o convite primeiro para fazer o Irmãos Coragem ou para fazer um filme? Não, primeiro foi para fazer a peça Frank Sinatra 4.615, o teatro. Sim. Depois veio o cinema. E aí eu fiz muito cinema, muito cinema. O filme, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu fiz, que foi o Lúcio Flávio, Lúcio Flávio Passageiro da Agonia. Como é que é, garotão? Como é que é? Apanhou pra cachorro, não foi? Tu viu que não é fácil a vida de ladrão, né? Ih, que ladrão, minha gente. Ladrão é que faz grandes negócios. Tá sempre com grana no bolso, jantando em lugar bacana, não fica se escondendo pela aí, não. Ah, deixa de ser burra, mulher. Uai, mulher bonita precisa ser inteligente. Mas é burra mesmo. Bom, e daí? Depois da pancada, o que foi que aconteceu? Vai? Ontem de madrugada, teve um cara abrir a cela dizendo que tinha uma pessoa lá na rua a fim de falar comigo. Porra, não deu pra entender, né? Eu sabia que se chegasse na rua ia me picar. E foi isso que aconteceu. Tá. Agora, conta outra, porque essa eu não condono, não. Tô te falando, Não. rapaz. E aí foram surgindo outros filmes paralelamente com novelas e paralelamente com casos verdades e paralelamente com seriados na TV. Então, era uma coisa do lado da outra, entende? Então, Eu tenho aqui que antes do Lúcio Flávio você fez A Hora e a Vez do Samba, sim, fiz. O Segredo O Segredo da Rosa, Foi, olha, você está me lembrando coisas incríveis. Sim. Uma Pois Mulata para Todos, pois é. Luz, Você Cama, vê, Ação. Aí, me diz uma hein? coisa, toda a formação em teatro, que os gestos são largos, que os gestos são grandes, que tem que projetar a voz. Aí você foi fazer cinema, que é tudo contido, close. Você estranhou a linguagem? Você sonha, eu vou pedir a você que repita a pergunta. Você vinha do teatro. O teatro são gestos largos, você tem que projetar a voz. No cinema, Lógico. é tudo menos. Os gestos são menores. Você atua em close, você não tem público, você tem que contracenar com a câmera. Você estranhou a linguagem? Olha, você se adapta à medida que as coisas acontecem, né? Claro, o teatro eu estudei muito, principalmente do Sina, reclamava muito com os pretendentes atores que a gente projetasse a voz. Então, e ela dizia, a última cadeira é o seu objetivo. Olhem para lá, projetem a voz. Tudo isso a gente vai aprendendo no teatro. E quando chegamos em cinema, eu descobri, e, logicamente, as pessoas me falavam, não descobri sozinho, os atores já de cinema, como o Reginaldo Faria, diziam, olha, é uma coisa tão intimista que a gente quase não precisa gritar. A gente fala como se estivesse em casa, em colóquio, não grita, fala baixo. E a gente vai se adequando àquele tipo de procedimento, né? Então, você vai aprendendo quando você está em teatro, quando você está em cinema, quando você está em televisão, sabe?
E quando você está em show, que eu fiz também muita locução, muita coisa assim, em shows, então você aprende, vai aprendendo. Para isso, existem outros elementos que já vieram antes da gente e que passam essas coisas para a gente. Então, é muito gostoso, sabe, esse descobrimento que você vai tendo. No cinema tem uma coisa também, porque no teatro você ensaia cena por cena, tem uma continuidade. No cinema é gravado descontínuo. Você grava a cena 5, depois você grava a cena 23, daí você grava a cena 2. Como é que é isso? Como é que é isso? É uma loucura, porque você diz que se não for fazer, é a primeira que você, vamos dizer, né? É a primeira que você se apresenta. Ah, tá. Agora vamos fazer a última. Quando você morre, você tem que descobrir, você passa tudo isso na sua vida, quer dizer, a vida do ator, você vai ter... Ah, tá, cheguei aqui. Então, tudo bem. Vamos fazer a cena e seja o que Deus quiser, né? Porque ou você entende isso, ou você não entende, que é uma loucura. Bom, Ivan, aí veio televisão que você fez Irmãos Coragem, que foi uma novela importantíssima porque ela trouxe o homem para ver televisão. Era uma novela. Até Irmãos Coragem, o homem não assumia que via televisão. A partir de Irmãos Coragem, o homem assumiu que via televisão. Um sucesso absurdo. Depois veio Selva de Pedra. Nossa, eu nem me lembrava, Selva de Pedra. Você fez o Zé Bolacha em Selva de Pedra. Enfim. Foi. Eu acredito que a televisão tem o poder que o cinema e o teatro não têm, que é te tirar do anonimato. Você passou a ser uma pessoa conhecida, ainda mais com uma novela de sucesso como foi Irmãos Coragem, depois Selva de Pedra. Sim. Como é que de repente, sair do anonimato? Se tornar uma pessoa pública? Olha, é assustador, porque você não está acostumado com isso. Então, de repente, você passa na rua e as pessoas param você, de repente, botam a mão, olha ele aqui, olha ele, sabe? Aí você toma aquele choque. Eu acho que algumas pessoas até acharam, ou devem ter achado, que eu dizia, que cara metido. Não era isso. Era o susto que eu tomava realmente. Eu digo, como é que essa pessoa me conhece? O que está acontecendo? Depois você se toca que você está fazendo uma coisa pública e que as pessoas estão vendo. Eu estou entrando na casa das pessoas e as pessoas estão me vendo diariamente. Olha, eu não sei o que é isso. Eu sei que é uma coisa tão fantástica, tão gostosa. Você se sente tão gente, meu Deus, eu faço parte dessa comunidade, dessa vida, eu faço parte disso tudo que as pessoas estão vendo. Então, era uma coisa muito gostosa, como é até hoje, eu me surpreendo ainda. Eu, por exemplo, fiz o filme Carandiru. Carandiru. Que as pessoas... Cadê teu tênis? Tá lavando. Sentiu a barra do vício, né, Kennedy? O barato vale a pena? O barato sai caro, doutor. E ele ainda nem terminou de pagar. Careca, agora não. Amanhã eu passo no teu barraco. Amanhã pode ser tarde, ó. Que história é essa? História minha. Cala a boca! Se a história é tua, é minha também. Eu sou teu pai. Calma, nego. Vamos todo mundo conversar? Desculpa, doutor, mas não tem que conversar, não. Tem que pagar logo o que deve. O meu trabalho é cobrar, ó. Vocês são que nem urubu em cima da carniça do desgraçado. E você, meu filho, não é diferente deles, não. Devia cumprir com seus compromissos. Se liga, ó, nego. A gente só não fez o moleque por consideração ao senhor, meu. Nego, se segura! Isso deve dar, não deve? Agora some daqui. Some, que seu assunto agora é comigo. E esse tênis aí? Teu filho fumou ele todo. Carandiru. E as pessoas encontram comigo no meio da rua. Eu faço um personagem chamado Nego Preto. E as pessoas dizem, olha o Nego Preto aqui. Eu olho para as pessoas, Nego Preto?
Aí você tem que voltar à sua vida para aquele dia que você fez aquele filme e você fazia um personagem, e aí você se lembra, você que se lembre logo, logo, porque senão as pessoas vão dizer, é mentira. Não, aí você, sim, oi, como você vai? Então, é uma coisa muito gostosa, gratificante, vale mais do que o dinheiro pouco que você ganha fazendo os seus trabalhos, sabe? Então, esse reconhecimento das pessoas no meio da rua, que vem e te abraça anonimamente, te dá um beijo no rosto e diz, que bom, eu gosto muito de você, você é um grande ator, obrigado, viu? Aí fala para você, é uma coisa muito gostosa. Meu. Isso não existe dinheiro que pague. Eu imagino, Ivan, que, por exemplo, no começo, você se tornou conhecido como aquele ator na novela. Imagino que, em algum momento, depois você passou a ser conhecido pelo nome do personagem, Nego Preto, Zé das Bolachas. Isso. Imagino que, em algum momento, deve ter te chamado pelo nome de algum outro ator. Você já foi confundido com algum outro aquele? Com outro ator? De repente o Milton Gonçalves, de repente o Antônio Pitanga. Já te chamaram de Pitanga? Já te chamaram de Milton Gonçalves? Alguma coisa assim? Não. Milton Gonçalves, não. Mas, por incrível que pareça, eu era muito confundido com aquele conjunto de música. Então, o pessoal me chamava para esse personagem, não personagem, né, pelo cantor. Eu dizia, eu não sou esse cantor. Golden Boys? Esse conjunto famoso, gente, eu não me lembro, porque as coisas feitas assim na hora, a gente se lembra. Mas era aquele conjunto que tinha 5 cantores negros, que eram parentes da Evinha. Golden Boys. Golden Boys, exatamente. Um dos cantores, o pessoal me chamava. E eu encontrei com esse cantor uma vez, ele disse assim, Ivan, estou cansado de autógrafo, que as pessoas me pedem, pensando que eu sou você. Eu disse, que bom, eu quero começar a dar autógrafo também, e as pessoas continuem pensando que eu sou você. E acabou. Agora, em algum momento, Ivan, passaram a chamar você por Ivan de Almeida. É aí que você vê que você se tornou um ator conhecido de verdade quando você é chamado pelo teu nome? Foi. Você lembra que trabalho? Você lembra que trabalho foi isso que você deixou de? Em que trabalho que você deixou de ser chamado pelo personagem e passou a ser chamado por Ivan? Não me lembro porque foi. Eu sei que eu também dei muita entrevista em televisão, em rádio, sabe? E, com isso, principalmente em televisão, se você dá uma entrevista, as pessoas gravam o seu nome. E eu comecei a dar uma entrevista também em rádio, essa coisa toda, e as pessoas vão gravando. Uma coisa engraçada até que as pessoas falam, a sua voz, a gente se lembra da sua voz, é inconfundível. Então, as pessoas gravavam o meu nome pela minha voz. Então, quando eu falava para as pessoas, eu dizia, a gente sabe que é você, Ivan, a sua voz é muito, marca muito o seu personagem, os seus personagens. Então, a gente já sabe, o Ivan que está fazendo, mesmo a gente sem te ver, mas quando ligar a televisão e tinha um som e a gente ouvia a sua voz, dizia, o Ivan, vamos ver. Então, era assim, as pessoas começaram a marcar minha voz, marcar meu nome pela minha voz. É claro, Ivan, que o público vai mudando, que as gerações vão se renovando, mas você tem personagens de muito sucesso na televisão, principalmente. Olha, você está aqui alguns. Você fez novelas de muito sucesso, por exemplo. Quer ver? Vou começar lá no começo. Você fez, além de Selva de Pedra, além de Demos Coragem, você fez, por exemplo, Dona Beija.
enfrentar o pai, sofrer tanto pra nada. Ela é feliz com o ouvidor, Tião. É, eu vi. E parecia muito feliz. E bonita como quê. É, a Antônia ainda vai sofrer muito. Que foi um grande sucesso da Manchete. Você Dona Beija, Pantanal. O Pantanal. O Tempo e o Vento na TV Globo, que foi um grande sucesso. Aí você fez... mais para frente, você fez Tocaia Grande, que foi um sucesso na Manchete. Você fez Fascinação no SBT. Era só fachada. Eu morro feliz. Meu filho feliz. A minha vida não foi de toda desperdiçada. Não, pai, não vá, pai. Justo agora, pai, que nós nos tornamos amigos. Dê a Deus a sua mãe por mim. Diga que eu a amei muito. E meu filho, eu tenho orgulho de você. Você fez... Isso, Você sabe tudo. Nossa, aí, agora tem um personagem mais recente que eu acho que a nova geração passou a te conhecer por esse personagem, que foi o Misael. Você lembra do Misael? Me lembro, Misael. Duas Caras. Peraí. Com o Fagundes. Foi no... Tá demorando. Esse homem não larga do meu pé. Casa a gente conversa. Mais tarde. Agora nem pensar. Agora sim, senhora, sua atrevida. Tu vai voltar comigo. E tu aí, justamente, qual era o papo que tava jogando pra cima da moça? Não, eu só ouvi a moça dizer que a menina é sua filha. Aí resolveu só chegar. Não, eu tava fazendo um favor que, aliás, você não merece, de defendê-la. E tu acha que eu tô em dívida com você por causa disso? Duas Caras, sim. Pois é, tinha o Misael, mas eu fiquei confundindo com a Sandy Júnior. Como a gente está falando de popularidade, de sair do anônimo, qual você acha que é o personagem que todo mundo identifica o Ivan? Esse personagem é o personagem do Ivan. Tem uma novela chamada Escrava Isaura. Esses que você chama de velho ainda tem muita força! Esse velho estava morrendo ainda agora! Eu vou matar você, é tão danado! Quer me matar! Segura esse velho, seu diabo! Me ajudem! Veja, eu vou matar você, seu velho! Porco nojento! Ai, meu Deus! Mas o que está acontecendo aqui? Henrique! Ai, Jesus seja louvado! Que absurdo é esse? Ele não estava passando bem. Eu fui examiná-lo, ele estava quase sem respiração. Não foi assim que as coisas se passaram. Você enfrentar o seu senhor, escrava. Os diabos querem me levar. Mogeu, Bacabu, Moli, Rabará, Juaú, Ajá, Muilô. Olha aí, senhorzinho. O velho endoidou. Queria atracar o senhor Leôncio? O senhorzinho Leôncio estava ameaçando bater no Nhão João com a bengala e depois apertou o pescoço dele. Coisa ruim, eu me levar pro inferno. Ele está com muita febre. Esse homem está muito doente. Quer matar esse velho escravo, meu cunhado? Não faz diferença alguma. Então não sabe que seu pai proíbe? É um anjo. E está sendo repetido agora pelo canal Brasil. E as pessoas me chamam muito na rua por causa desse personagem que eu fiz. O pessoal gostava muito. Era um personagem assim, muito bom, sabe? Não sei se você assistiu. Então, o velho Tião? O velho Tião. Hein? O velho Tião. Pois é. Então as pessoas falam assim para mim, de repente, eu posso... Olha o Tião aqui!
É engraçado. E também por causa do Carandiru, do Nego Preto. As pessoas me chamam no meio da rua de Nego Preto, sabe? Então, são personagens mais recentes que o pessoal está mais identificado no momento. É claro que tem altos e baixos quando você está em cartaz, quando você está no ar, as pessoas te reconhecem mais. Mas eu acredito que você nunca mais voltou a ser anônimo. Se, de repente, como é que seria para você voltar a ser um total anônimo? Isso ia significar falta de trabalho, ia significar falta de reconhecimento. Como é que seria para você, de repente, Ivan, perder completamente a popularidade, deixar de ser reconhecido? Ia ser mais difícil do que quando foi se tornar conhecido? Eu acho que tudo é um ciclo, né? Eu acho que o meu ciclo, quando chegar a esse ponto, acabou. Outras pessoas estão vindo. Então, eu agradeço a Deus pelos momentos que Ele me proporcionou e que chegou um determinado ponto que não precisa mais ninguém estar falando nem nada, porque chegamos a um ponto final. Tudo bem, eu fiz a minha parte. Está ativo, você vai trabalhar ainda, você está esperando o convite, está com um projeto, evidentemente que está, né? Eu ainda quero. Se me chamarem, logicamente que eu ficarei muito feliz, mas se não me chamarem, eu digo, bom, outras pessoas estão aparecendo aí que sejam felizes como eu fui. E você deu sorte, companheiro. Você fez peças de sucesso, filmes de sucesso, novelas de sucesso. Antes da gente entrar na parte de dramaturgia geral, eu queria que você falasse. Você falou que teus pais não queriam que você fosse ator, numa época, porque era uma época em que ator era mal visto. Como é que você driblou essa coisa do preconceito dos pais? Teu pai era um juiz, você falou que teu pai era juiz. Imagino que ter um filho ator devia ser um desgosto para ele naquele momento. Pois é. Como é que foi que você conseguiu convencê-los, né? E eles chegaram a te ver brilhar? Olha, não foi muito fácil. Eu tive que mostrar trabalho. Na época, ele achava uma coisa que ele dizia, meu filho, a maioria dos atores, por causa da arte, se tornam viados. Eu não quero um filho negro meu viado. Eu disse, não vou ser viado, pai. Eu vou ser um ator. Eu vou provar a você que não é por aí, por esse pensamento que você tem. Tem muito ator que não é viado, pai. Eu vou provar a você que eu sou um deles, sabe? Então, eu me formei pela Escola Brasileira de Teatro, da Dulcina de Moraes do Odilon, e quando eu me formei, eu fiz uma peça que foi essa chamada Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, em que eu recebi um prêmio de melhor ator, e eu disse, pai, ator é isso que você viu. E meu pai me abraçou e disse, obrigado, meu filho, eu estou muito feliz. Você me realizou também. Eu disse, obrigado, pai. Obrigado pelas suas palavras. E foi isso. E a mamãe? Como que a mamãe lidou com isso, a sua mãe? Mamãe é sempre a mamãe, né? Meu filho é o melhor ator do mundo. E foi isso da mamãe. Que legal. Minha mãe que eu adoro até hoje. Onde ela esteja, ela está torcendo por mim. Eu queria falar um pouco de composição dos personagens com você, tá, Ivan? Como é que você compõe um personagem? Não importa se no cinema, no teatro, na televisão, você compõe um personagem de dentro para fora, a partir do emocional, ou você pensa primeiro no visual dele e depois você... É claro que tem sinopse, é claro que tem direção, mas a tua construção, a construção do ator, como que é? Então, o que você acha? Se você compõe o personagem de fora para dentro, você vai estereotipizar. Deve ser isso. O personagem,
você tem que botar ele aqui para dentro, sentir, se incorporar, sabe? Depois que você se incorpora, aí você passa a ver os procedimentos do personagem. Eu vou te dizer uma coisa, quando eu fiz o Carandiru, eu queria conversar com o meu personagem, que existia na época, não se morreu, chamava-se Nego Preto. Aí o Babento disse: Ivan, vamos falar com ele, vamos pedir o sobrinho, que também estava preso no Carandiru, e vai fazer essa mediação, não é? Fazer essa passagem. Só que ele não quis me receber. Ele disse: não quero receber ninguém, blá, 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 blá. Tudo bem. Aí eu perguntei para o sobrinho dele, que chamava-se Sabotagem, que foi morto também lá, ainda preso. Quando ele saiu, foi morto lá de fora. Chamava-se Sabotagem. No filme ele aparece. E é o próprio Sabotagem. Aí, uma determinada cena que eu fiz, só do Sabotagem me dizer como é que era o Nego Preto, o jeito dele, os trejeitos dele, aquela coisa toda, e eu fui incorporando aquilo e fiz o personagem. Uma determinada cena que eu fiz, o Sabotagem chegou para mim e disse: poxa, você parece meu tio. Eu disse: obrigado. Você falou uma coisa que me... Você falou uma coisa, Ivan, que me obriga a te perguntar uma coisa. Quando vai fazer um personagem que já existiu, que foi o caso do Nego Preto, eu não sei se você fez outros personagens que existiram de verdade, a responsabilidade é maior do que o personagem ficcional? É, muito maior, porque ele está ali, ele existe. Eu não posso criar em cima dele. Mesmo que seja... Porque quando vai fazer um personagem é sempre o recorte da vida dele, né? É sempre um determinado recorte. Mesmo assim, a responsabilidade é grande. Ah, claro. Claro. Então, você, ao fazer uma coisa, você dá 3 pulinhos e pensa: meu Deus, será que ele faria isso? Sabe? Já um personagem que não existe mais, você pode até criar em cima. Mas vamos fazer que talvez ele fizesse isso. Não é a verdade daquele personagem que existe. Naquele momento, de repente, está até te vendo. Ele vai dizer para você: olha, eu não sou isso aí, não. Oi, Ivan, e quando você está num trabalho, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, você convive com os seus personagens no seguinte sentido: eles te dão toque fora de cena, lavando uma louça, dirigindo um carro, você tem insights fora de cena do que você pode levar para a cena? Eu te pergunto o seguinte: você habita os personagens habitam em você? Eu acho que o personagem tem que me habitar. Eu tenho que sentir ele dentro de mim. Eu tenho que fazer coisas que ele faz. De repente, até os gestos, que para mim podem até parecer absurdo, pode ser... Por que eu estou fazendo isso? É do personagem que eu assimilei, que eu adotei, que eu deixei que ele entrasse em mim. Então, a partir desse momento, aquele personagem está dentro de mim. Eu não estou fazendo uma coisa fictícia, não. O personagem assim, não, ele está dentro de mim. Ele existe aqui, nesse momento. Então, como é que é, Ivan? Você vai para o set, você vai para o estúdio, você vai para o teatro, você já carrega ele, ou você precisa de concentração para ele entrar, o figurino ajuda, ou ele já está com você e o resto é só maquiagem? Ele vai incorporado em mim, né? Porque você sabe que vai fazer aquilo. Muita coisa já aconteceu comigo. Eu saí de casa tão incorporado que eu ter momentos e movimentos e atitudes do personagem, que ele está tão incorporado, tão entranhado em você, que você começa a agir como ele. Quando você chega no local da apresentação, ele está contigo.
Você, não, de repente, não dá aquele... vamos fazer? Ok. Estou no personagem. Não. E quando acaba a gravação, ou quando acaba a peça, ou quando acaba o dia de filmagem, você precisa de um tempo para desconcentrar também, para voltar a ser o Ivan? Ou... Sim. Que coisa louca isso, hein, Ivan? Momento de desconcentração. Você realmente precisa de um tempo para aquela criatura, vamos dizer assim, sair de você. Porque senão você vai andar pelo meio da rua, voltar novamente para aquela criatura. Aí você tem que... tudo bem, gente? Ô, Ivan, eu sei que todo ator gosta da desconstrução. A gente está falando de construção de personagem. O que é mais difícil para você? Interpretar aquele personagem completamente diferente da tua realidade, aquele personagem nada a ver com você, ou, de repente, compor um personagem que, de repente, mexe com tuas feridas, mexe com tuas dores. O que é mais difícil? Aquele que nada a ver tem com você ou aquele que de repente, viveu histórias que você viveu e que causaram dor? Olha, eu vou dizer sinceramente para você que esse tipo de coisa, o personagem, seja ele quem for, aquele tipo que eu não conheço até, né? Porque muitas vezes você faz um tipo que não conhece, e aquele tipo que você conhece. Eu acho, não sei se é a resposta que você quer ouvir, mas eu acho que o ator tem que se concentrar naquilo que vai fazer. Seja um personagem que já existiu, um personagem que existe, ou um personagem que ainda vai existir. Eu acho que você tem que se concentrar. Ora, mas você já fez algum personagem que, de repente, trouxe de volta alguma história que você viveu, alguma dor que você sentiu? Você já fez algum personagem assim? Já. É bom? É ruim? É catártico? Sabe? Você, de repente, você se emociona em determinados momentos, por causa daqueles momentos que você sabe que existiu, e você se emociona erradamente ao viver aquele momento que você já viveu. É uma coisa que derruba você como ator. Você espera ser convidado ou você se mostra? Olha, estou precisando, gente, estou querendo trabalhar. Você pede papel? Entendi. Oi? Não entendi. Você é um ator que pede papel ou você tem pudor em pedir papel? Você espera ser convidado? Não, eu espero ser convidado. Quando me convidam, eu acho muito melhor do que chegar lá, acabou. O que faz? Essa não tem culpa. O que faz aí? Aperta ali. Põe a luz, vem aqui, põe 25, 26. Só. Já entra. Fica tranquilo, Ivan. É por isso que eu gravo. Você não gosta de pedir papel, Ivan, é isso? Você não gosta de pedir? Não gosto. Eu gosto que me chamem para trabalhar, que eu acho que eu me acho mais importante. Me diz uma coisa, ainda falando de composição, já houve personagem que você se recusou em aceitar? Perdão. Já houve personagem que você se arrependeu de aceitar? Não precisa me dizer qual. Já houve personagem que você se arrependeu em recusar? Não acreditava no papel e, de repente, o papel foi muito bom? E por outro lado, já houve personagem que você aceitou e se arrependeu? Não, é o seguinte, porque todo personagem, quando eu aceito, eu aceito. Agora, já não aceitei muitos personagens. Por exemplo, eu tenho um personagem num filme que eu ia fazer, que eu fazia uma pessoa numa praia deserta
e que, por causa disso, nessa praia deserta, eu vivia nu, já que não tinha ninguém nessa praia. Eu tomava banho de mar, nu, não sei o que lá, até que uma pessoa, numa lancha, uma mulher, se perdia, não sei aonde, ia bater nessa praia, e me encontrava nu. E ela ficava emocionada ao me ver. Então, nós teríamos cenas assim de sexo maravilhosas, não sei o quê. Eu disse assim, eu não quero fazer esse personagem. Não quero. Porque depois dessa coisa toda, as pessoas me verem nu, não sei o que lá, fazendo cena, não sei o que lá, ninguém vai me chamar mais para fazer um trabalho. Por exemplo, um beato, um padre, uma pessoa séria. Sabe, eu não quero, gente, a não ser que vocês me deem um dinheiro suficiente que eu viva durante muito tempo sem precisar trabalhar. E meu trabalho é esse, eu sou um ator e vivo disso. Legal você falar disso, porque eu ia te perguntar justamente isso. Existe alguma coisa que o ator, alguma restrição que você não faria de jeito nenhum? Você não fez isso por causa da nudez, porque você não achou que você não achou que era um trabalho sério? Por que você recusou? Porque eu não acho que isso é um trabalho de ator, sabe? Ah. Eu falei isso pro produtor na época. Olha, você pode, um cara, para fazer esse personagem, você chama qualquer um que ele vai topar fazer. Eu não aceito. Eu quero um trabalho de ator. Um trabalho de um camarada que vai ter uma transa com uma mulher, você chama qualquer um vai fazer isso. Não precisa de um ator. Ô, Ivan. E ele disse para mim na época, eu vou te pagar muito bem. Não é o dinheiro que me interessa nessa época. Eu quero meu trabalho, por respeito ao que eu sou. Eu sou um ator. Mas você não tem restrição contra a nudez? Você faria Não tenho. Absolutamente não tenho. Eu acho que tudo faz parte da arte. Absolutamente. Agora, desde que tenha algum conteúdo, sabe? Alguma coisa realmente que você diga, por isso ele está assim pelado. Ah, não. Perfeito, perfeito. Você quantas vezes já morreu? Várias vezes. Já entendo tudo de morrer. Já gravou cena em caixão? Nunca gravarei. Não gravei. Como é que é gravar? Como é que é gravar a morte? Isso que é uma coisa que a gente não conhece. Como é que é gravar a morte? Como é que é morrer em cena? É engraçado, né? Porque depois que você vê a cena, que eu não gosto muito, eu não gosto de ver cena que eu fiz. Eu nunca gostei. Mas, às vezes, aí, de repente, você vê aquela coisa assim, você morto. É difícil, é difícil. Parece sonho. Sabe quando você sonha que morreu? É muito engraçado. Eu não gosto, não, mas... Se eu te perguntasse para você responder rapidamente, um protagonista num projeto meia-boca ou um personagem secundário num grande projeto, o que você prefere? Você pode fazer de novo a pergunta? O que você prefere? Um protagonista num projeto mais ou menos ou um personagem secundário num grande projeto? Num grande Depende do personagem. Tem um negócio que eu aprendi quando comecei a fazer teatro, assim, não existe grandes atores, ou melhor, não existe grandes papéis, existem grandes atores. Então, independe do que você vai fazer, entende? Mas às vezes existe projeto, mas existem projetos ruins. Sim, sim. Mesmo quando o personagem é bom, o personagem sendo bom, o projeto pode ser ruim, é isso que você está dizendo?
É. Tá, perfeito. Teu trabalho, você vai fazer o teu trabalho, depende do que for, você vai fazer bem o seu trabalho. Bom, no teatro, você vive meses com o personagem, desde o ensaio até quando a peça acaba. No cinema, você convive com o teu personagem, ainda mais você é um ator que os personagens habitam em você. Na televisão, são vários meses gravando uma novela. A pergunta é, quando um trabalho acaba, qual é a sensação? De luto, de alívio, de vazio ou alguma outra? Eu diria que é de alegria por ter feito e concluído um trabalho que eu queria fazer e que eu fiz bem, porque, me perdoe eu falar, mas eu nunca fiz alguma coisa que eu não gostasse. Eu sempre procuro fazer o máximo de mim. Então, independe do tamanho, do que for, se eu aceitei, eu vou dar minha vida para fazer bem aquele trabalho. Mesmo com a estabilidade do trabalho de ator, acaba um trabalho, você nunca sabe se vai ter outro, mesmo assim, é a sensação de alegria que dá. Sim, lógico. Você sempre sente prazer das pessoas reconhecerem até você para chamar você para um outro trabalho. Não sei se é isso que você perguntou. E para onde vão os personagens quando eles acabam, Ivan? Você guarda algum souvenir? Onde é que você guarda cada personagem? Fica tudo aqui, ó. Você tem carinho igual por todos eles? O amor é igual. Eu me lembro de todos eles à medida que eu me lembro de todos eles. Então, eu disse, puxa vida, aquele trabalho. Por exemplo, no Pantanal, eu fazia o chalaneiro, eu me lembro de cenas do chalaneiro lindas, sabe? Então, aquilo fica gravado. No Carandiru, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Em teatro, eu fiz também Viva o Cordão Encarnado, que eu tinha um personagem maravilhoso. Então, todo esse tipo de trabalho que escreveu na minha vida, que eu continuava como um ator, toda essa coisa fica gravada na cabeça, no nosso coração. Eu nunca vou me esquecer. Você disse que não gosta de se ver. Quando eu estou fazendo algum trabalho, não gosto. Eu gosto de ver depois. Mas você consegue perceber evolução no teu jeito de interpretar? Sim. Você decora fácil? Decora? Você decora com facilidade? Não. Eu tenho várias vezes que eu leio, até eu sentindo o personagem, o que é. Aí depois é fácil, sabe? De repente, tudo flui. Aí eu não tenho mais problema de decoração. Porque não é uma coisa decoreba. Você tem que jogar aqui para dentro e saber o que você é, o que você está fazendo. Aí as coisas fluem. Você coloca caco, muito caco? Não gosto. Mas quando há necessidade, eu coloco, desde que o diretor aceite. Mas você já trabalhou com quem coloca muito caco. Você chegou a trabalhar com Dória, por exemplo? Não, mas eu trabalhei com um camarada parecido com ele, o Carvalhinho. E é fácil? Sabe? E é fácil? É gostoso até. Porque esses caqueiros são geniais. Em geral, eles são geniais, né? São pessoas maravilhosas. São pessoas que você não consegue imitar. Você já substituiu alguém em teatro? Já. Eu substituí justamente no Viva o Cordão Encarnado. E você já fez na televisão algum remake que a novela já tinha existido e você... Não? Não.
Nunca fiz. A pergunta que eu faço é, você quando vai substituir, tem as marcações, tudo bem, mas você procura distanciamento ou você você busca inspiração naquele ator? Não, absolutamente. Eu faço o meu trabalho, como eu vejo o personagem, sabe? Ele teve a visão dele, ele teve a interpretação dele. Não, eu vou ter a minha interpretação e vou ter saber como eu vou fazer aquele personagem. Agora, se fosse o contrário, Ivan, por exemplo, se fizesse o remake de... Vamos lá, pegar aqui uma Tocaia Grande. Tocaia Grande, você fez o Tobias. Se refizesse o remake e chamasse um outro ator para fazer o Tobias, você teria ciúmes? A gente sempre tem ciúme do personagem que a gente faz, né? Aí fica torcendo até para tomar quem faça bem, mas melhor do que eu, não. Você já fez comédia, Ivan? Muita comédia. Gosta de fazer comédia? Gosto. Eu quero te convidar você vê o público rir, sabe? Aquele feedback que existe, você dizer, e eu... É muito gostoso. Você fez o Escada também. O Escada é difícil fazer? Fez quem? O Escada. O Escada da piada. Ah, sim, já fiz. É difícil fazer Escada? Levantar para o personagem. Tranquilo. Não tem o menor problema. Eu te convido a uma reflexão. Se é mais difícil fazer comédia, não é mais difícil fazer comédia? Não, eu não vejo por aí. Eu acho que realmente a comédia é uma coisa realmente que você tem que ter muito... se entregar mais do que a tragédia, vamos dizer assim. Então... Mas não a considero, porque, vamos dizer, num drama, você também tem que ter muita barriga, muito intestino, muitas vísceras, para você passar isso tudo para o público sentir. Você acha que a crítica, de uma maneira geral, considera a comédia gênero menor? Não entendi, querido. Por que você acha que a crítica, de uma maneira geral, vê a comédia como gênero menor? Porque vê, né? A crítica... Eu não considero isso, não. Eu não considero. Críticos que chegam a essa conclusão, eu acho que eles são pouco críticos, sabe? Não entendem muito do negócio, pelo amor de Deus, né? Porque eu acho que arte é arte. Drama e comédia. Para isso, existem as duas máscaras, do drama e da comédia. Ivan, e o vilão? Você fez muitos vilões, né? Teve muito? Vilões? Sim, alguns. Você gosta de fazer vilão? Eu gosto. Mas é outro negócio que eu vou falar para você. Tanto faz vilão como uma pessoa boazinha. Me fala, Ivan, um vilão na televisão que você adorou fazer. Na televisão? Olha, na novela Selva de Pedra, eu fazia um vilão, vamos dizer assim, que não era bem um vilão, mas era um grande amigo da Regina Duarte. Não era da Regina, da Dina Sfati, era um grande amigo da Dina Sfati, que aprisionava a Regina Duarte, que era namoradinha do Brasil. Eu adorava fazer aquele personagem, sabe? E as pessoas quase me apedrejaram a Dina Sfati no meio da rua, e a mim muitas pessoas deixaram de falar por causa disso. Acharam engraçado. Estamos entrando no finalzinho, eu tenho algumas perguntas para te fazer. O que é pior para você como público? Um bom texto feito... O que é pior para você, Ivan, como público? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um texto ruim feito por bons atores? O que é mais difícil de engolir?
Bom, eu vou responder facilmente. Eu nunca passei por essa situação. Nunca, sinceramente. O que é o bom do fracasso e o que é o ruim do sucesso? Você repete? Na tua opinião, a coisa boa do fracasso e a coisa ruim do sucesso? Você bolou coisas incríveis, né? Minha função aqui é fazer pensar, Ivan. Olha, eu diria para você, não sei. Não sei, com toda sinceridade. Não sei. Porque eu acho que eu nunca passei por essa situação. Por isso eu fico na dúvida. Então, não sei. Com toda sinceridade, eu respondo para você. As 3 últimas perguntas, tá, Ivan? Como é que você vê o futuro da telenovela? Está passando por uma transição. Você acha que a novela vai acabar ou você acha que ela vai simplesmente mudar? Olha, é uma coisa muito chata que eu vou falar, mas depende da pandemia. Que a pandemia afastou todo mundo, separou a gente, tirou o trabalho e continua acontecendo. Então, depende da pandemia. Ivan, são 60 anos de carreira, mais ou menos, né? Mas, espera aí. Você deve ter feito nesses 60 anos uma centena e meia de personagens, aproximadamente. Personagens grandes, personagens pequenos, personagens bons, personagens ruins. A pergunta que eu te faço é: o que esses 150 personagens juntos somaram à vida do Ivan de Almeida, homem? Você teria uma trajetória diferente, uma evolução diferente, se não tivesse largado a Chesf, tivesse continuado a tua vida inteira lá e não fosse ator? Você teria evoluído de maneira diferente? Você seria o mesmo Ivan? Como sou. Eu me considero realizado como homem, como pessoa, tendo abraçado, como eu abracei de coração, a minha carreira de ator. E tudo que eu recebi, tudo que eu vivi até hoje, eu agradeço muito. Todos os meus personagens parece que estão sempre comigo, me abraçando, me ajudando, desejando que eu fique feliz. Mas o ator que o Ivan foi, o ator que o Ivan é, fez o Ivan mais feliz, o Ivan homem mais feliz? Sinceramente, sim. Eu sou muito feliz por ter abraçado essa carreira. Então, Ivan, e mesmo nas dificuldades, nos altos e baixos da vida do ator, você nunca pensou em desistir? Não. Tá. Para a gente encerrar, Ivan, se eu te perguntar assim, me define Ivan de Almeida. Quem é Ivan de Almeida? Ivan de Almeida é um amigo seu, é um ator realizado como ator, uma pessoa simples que deseja cada vez mais vencer na vida e continuar realizando tudo o que precisa e tudo o que pensa na vida e que não desista nunca dos seus projetos. O Ivan de Almeida é uma pessoa simples, amigo de todos e tem muitos amigos, graças a Deus. Eu posso dizer que Ivan de Almeida é uma pessoa muito querida. Você sempre foi muito, muito querido comigo desde o dia que eu te conheci, todas as vezes que eu falei com você, uma pessoa muito querida, você dignifica a tua profissão, na minha opinião. Espero que você tenha gostado da entrevista como eu gostei. Desculpa me alongar, mas eu queria saber bastante de você. Muito, muito obrigado, Ivan, de verdade, de coração. Obrigado a você, querido.
e fique com Deus. Que você tenha muito sucesso nas suas entrevistas, ok? Muito obrigado, Ivan. Valeu, meu amor. Depende do favor. Não é só um favor. Você vai levar um bom dinheirinho. Ah, o papo já começou a me interessar. Deixa de ser mercenária, Hilda. Eu me lembrei de você porque nós somos primos. Mas não vai explorar o meu amigo Mendes, hã? Qual o plá? Você vai ter que representar um papel. Mendes, essa é minha especialidade. Sei fazer uma garotinha de colégio que fica uma gracinha. Mocinha de fábrica, com hora para chegar em casa. Sei fazer também uma estrangeira exótica. É algo muito mais simples, querida. Depois eu te explico. Não vamos estragar esta noite. Que hoje o destino deu de trazer aqui para dentro da nossa casa. Então, agora é aquele lá. Até que enfim, hein? Ele parecia um cara calmo. Será que a gente vai conseguir? Pelo jeito, a gente vai ter que sequestrar os dois. Não é não? Você sequestra ele, eu sequestro ela. Tá tudo chique. Aí, o cara se entende bem. Bem, já marcou a data da sua viagem para a Bahia? É justamente por isso que viemos até aqui. Ele pretende viajar para a semana que vem. E gostaria de levar a Elisa. Isto é, se você consentir. Elisa? Sim, a Elisa. Essa não. Uma garota não pode ir sozinha para a Bahia. Principalmente com um estranho. Ela não pode ir. Se ela quer ir? Então, nesse caso, eu vou também. Você gostaria de ir, Elisa? Não tem lido os jornais? O promotor anda falando que a gente está sendo conivente com criminosos, assaltantes e traficantes. Ficou faltando a mãe dele. E aí? Tô esperando tua história. Trabalho bem feito, Alcides. O jogo que o senhor mandou, patrão, derrubei tudo. Agora, desculpe perguntar, patrão. O senhor já não tinha resolvido essa demanda com o senhor Horácio? Pois mudei de ideia por causa daquele frangote petulante, o Fábio. O filho dele que agora quer mexer com madeira. O que foi mesmo que ele falou lá na cidade, Alcides? Ah, ele disse assim: ninguém é homem para me fazer desistir do negócio. Imagina se meter no meu negócio de madeira. Se é assim, retomamos a divisa de antes e eles perdem a água. É toma lá, dá cá, Alcides. Seu advogado mandou. Obrigado. Escuta, sabe se uma garota ligou pra mim esses dias? Não sei de nada, não. Escuta, aqui rola visita, tipo visita íntima? Oficialmente, não. É proibido. E não oficialmente? Doutor, me diz uma coisa. O senhor que é homem, assim,
O senhor acha que uma pessoa, quando vira a cabeça desse jeito, pode botar a cabeça no lugar de novo? Assim, o filho da gente nascendo. Por exemplo, o senhor. Se o senhor tivesse um filho... Não, Micaela. Eu nunca ia fazer uma coisa dessa com você. Nunca. Eu nunca ia tratar você como o José está lhe tratando. Não sei, doutor, mas vamos imaginar que o senhor fosse casado e que o senhor ficasse doido por uma mulher. Eu, apaixonado por você, como eu estou... Já disse. O senhor o quê?